dia, quarto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira aula de ciências do terceiro bimestre, tá? A reprodução das plantas. Aqui nós temos uma planta, uma flor, né? E as partes da flor que vai formar a reprodução. Então vamos lá. Assim como todos os outros seres vivos, as plantas também precisam se reproduzir para gerar novas plantas. E a reprodução das plantas não é muito diferente da reprodução humana. Também acontece a partir da união de um órgão feminino, sexual feminino, que é chamado gineceu, com um órgão sexual masculino chamado androceu. Na maioria das vezes, esses dois órgãos sexuais ficam localizados nas flores. A maioria das plantas é hermafrodita, ou seja, possui em suas flores os dois órgãos sexuais, o masculino e o feminino. Então, assim como a gente, as plantas também são seres vivos, então elas têm que se reproduzir. E elas têm o órgão sexual masculino, que para a gente seria do homem, e o feminino, que para a gente seria da mulher. Só que a planta, ela é hermafrodita, ou seja, ela tem os dois órgãos na mesma planta, certo? Aí aqui, ó, nessa figura, eu quero que vocês escrevam aí estudar para a prova. Nessa figura, a gente consegue ver um pouco, ó, isso aqui é uma planta. Aí aqui, ó, grãos de pólen, isso são as partes, né? Estame. Esses aqui são os órgãos masculinos. Aí aqui a gente tem o ovário e o óvulo, gineceu, feminino, certo? Aqui tem as pétalas. O androceu é o órgão masculino, consiste em uma estrutura fina e comprida, chamada estame, onde no topo localizado de uma bolsa cheia de grão de pólen. Esses grãos de pólen são como espermatozoides das plantas, que guardam as células sexuais delas. O gineceu é o órgão feminino da planta, não é muito diferente do órgão sexual da mulher. Consiste em um ovário que tem uma função de reproduzir e armazenar os óvulos da planta, que são as células femininas. Então, um funciona como homem e o outro funciona como mulher. Polinização das flores. As plantas não conseguem se mexer e por isso precisa de ajuda para fazer com que os grãos de pólen cheguem no ovário. Ela precisa com que alguém leve os grãos de pólen que está aqui, cheguem até aqui. Ela não se mexe, então essa ajudinha é chamada de polinização e vem geralmente do vento, água ou de alguns animais como beija-flor e demais insetos. Por ser extremamente leve, o grão de pólen pode voar quando o vento bate e acaba caindo dentro do ovário da planta. Já o beija-flor, quando vai beber o néctar de uma flor, acaba sujando o seu bico de pólen. Então, quando ele vai beber o néctar da flor, faz com que os grãos de pólen grudados em seu bico caiam no ovário. Então, como as plantas elas não se mexem, não tem como levar para lá, o vento, porque o grão de pólen é muito leve, então o vento ou alguns animais, alguns pássaros, assim como o beija-flor, os insetos fazem esse trabalho, certo? Para polinização. Dispersão da semente. Depois que o fruto e as sementes já estão formados, a planta vai precisar novamente da ajuda dos animais. Eles comem os frutos e acabam jogando as sementes no chão. Quando elas caem em um solo fértil e com as condições necessárias, acabam gerando ali uma nova planta. Então, os animais eles comem os frutos, deixam cair os carocinhos, né, que são as sementes, e se o solo for bom, se o solo for fértil, ali já nasce uma nova planta. Reprodução assexuada. Algumas plantas funcionam de uma maneira diferente e não precisam da união de gametas sexuais
para se reproduzir, ou seja, não precisam aí do androceu e do gineceu. Para essas plantas gerarem uma nova planta, precisam apenas que pequenas partes como esporos, folhas ou galhos caem em solos férteis. Então, tem plantas que não precisam desse processo aí. Elas precisam apenas que pequenos parte do caule ou folhas ou galhos caem em um solo bom, um solo fértil, para nascer outra planta, certo? Essa é a reprodução assexuada. Então, beijos, deem mais uma lida, copie os exercícios, responda que dúvidas a gente tira na aula, certo? Tchau, tchau.